Meu nome é Leidiane, sou acadêmica do curso de História pela UES, do Polo de Camusim. Bom, começaremos a nossa aula hoje com um breve resumo da nossa aula passada, que a gente deu ênfase à sociedade feudal, que a sociedade ela se configuravam os clérigos e os guerreiros, senhores dos domínios, que esses cobriam o território europeu e ambos cabiam à direção da sociedade. A gente também falou sobre a nobreza, na base da nobreza encontravam-se os castelos, senhores feudais que fortificavam suas residências e esses mesmos assumiam o governo e a administração da área em torno de seu castelo, os poderes políticos, o poder dos reis, ele diminuía, só que eles comportavam-se como se fosse um rei em suas terras, exercendo funções militares, políticas, jurídicas e administrativas. O senhorio, a gente também deu ênfase ao senhorio, que ele era um tipo predominante da organização econômica durante a Idade Média. Essa mesma dividia-se em três partes: a reserva senhorial, o manso servil e as terras comunais. A gente explicou sobre algumas imagens e agora a gente vai dar ênfase ao tempo e poder, que era o domínio da igreja, também era garantido por meio do controle do tempo. O homem, ele era integrante de uma natureza assustadora e incontrolada, cujas forças desconhecidas e aterrorizavam, pondo em situação de desvantagens. Essas interpretações religiosas fortaleciam, equilibrando sua posição em relação ao mundo natural. O tempo dos contrastes da natureza era assim subordinada ao tempo religioso. Bom, de acordo com o tempo religioso, a história da humanidade ela dividiu-se em duas etapas, antes e depois da vinda do Senhor. O ano ele era orientado segundo os principais atos do drama de Jesus, que eram Natal, Quaresma, Páscoa e pelos dias de santos. O dia também tinha suas subdivisões baseadas na vida de Cristo. Eram as horas litúrgicas durante as quais deveriam ser realizadas rezas e entoados cantos sagrados, conforme vimos na leitura passada. Ou seja, a marcação das horas era dada pelo repique dos sinos, que convocava para os ofícios religiosos e reforçava o principal objetivo dos homens medievais, a salvação da alma, que para eles eram motivos por um profundo sentimento religioso. Cada uma das horas envolvia um rico simbolismo e um ritual litúrgico repetido diariamente nas igrejas e mosteiros. A lembrança do auxílio divino no mundo hostil trazia segurança às comunidades cristãs. A memória do Salvador realizava-se pela repetição cotidiana do ritual e pelos significados que conferia ao tempo. Bom, a partir do controle do tempo, a igreja definia as ações e comportamentos dos períodos considerados sagrados, como a quaresma, como eu já falei, era proibido aos nobres qualquer tipo de luta contra cristãos, sob a ameaça de excomunhão, era a chamada trégua de Deus. Essa provocava restringir as mortes e pilhagens provocadas pela ação guerreira da nobreza e submetia-se ao clero. Havia poucos limites para a ação da igreja. Durante a quaresma, considerava um tempo de penitências e orações. Até mesmo as práticas sexuais eram proibidas, inclusive para aqueles legitimamente casados. Além do clerical, outra forma de tempo, um novo ritmo de vida começou a formar na Europa a partir do século XI, com o surgimento das cidades.
Era o tempo da produção artesanal, das trocas comerciais, do trabalho assalariado, tempo dos negócios e do trabalho urbano, que requeria maior exatidão e precisão. Nos séculos XIV e XV, os primeiros religiosos mecânicos começaram a espalhar-se pela Europa e popularizou-se a divisão do dia em 24 horas, o tempo leigo, dos relógios, das torres, dos significados práticos, começava a afirmar-se perante o tempo religioso dos sinos da igreja, repleto de significados místicos. Agora, minha colega Luziana dará continuidade à aula explicando um pouco sobre o casamento e o amor cortês. Eu me chamo Luziana, sou acadêmica do curso de História pela Universidade Estadual do Ceará, do Polo de Camusim. O casamento e o amor cortês. O casamento cristão representa, desde os tempos medievais, uma das mais profundas formas de dominação social. Desde então, tratava-se de restringir o comportamento sexual e controlar a reprodução da comunidade, em todos os seus níveis. O matrimônio era dirigido pelo padre, salientava o caráter sagrado das relações sexo-sociais, levando-as para muito além da esfera de decisão dos indivíduos envolvidos. A bênção matrimonial e o estabelecimento de um contrato legal opunham-se ao concubinato. O casamento estabelecia-se no cotidiano medieval como uma prática disciplinadora das diversas ordens, sobretudo da nobreza. O adultério era seu contraponto e significava uma ofensa moral e a possibilidade da pulverização de bens contida pelas proibições de legados e doações a amantes. Para a nobreza, era necessário controlar o comportamento feminino, porta de entrada para aventuras cavaleirescas. Por outro lado, juntamente com a guerra, as alianças matrimoniais, elas constituem meios de ampliação das propriedades senhoriais e mesmo de incorporação de reinos e principados. No amor cortês, nós podemos observar um curioso e perigoso jogo de amor que era praticado pelos nobres na Idade Média. Desde o século XII, os jovens que circulavam pelos castelos europeus, eles dedicavam-se a cortejar as damas, que também moravam naquelas fortificações. Ocorre que muitas dessas damas eram casadas e a esposa era admirada na frente do marido. Os cavaleiros escreviam poesias, compunhavam canções de amor, lançavam elogios, olhares, solicitavam danças às suas amadas e, evidentemente, combatiam por elas em torneios. Muitas vezes com um lenço perfumado em suas lanças. O amor cortês ele podia ser estabelecido em vários graus. A dama poderia simplesmente permitir os galanteios dos seus cavaleiros, podia permitir um beijo ou então entregar-se ao seu amante. Nesse jogo, o adultério era o grande risco. Por outro lado, o nobre que permitia que a sua esposa fosse o motivo de tantas manifestações calorosas desses cavaleiros, atraiu-os para si. Dispunha de maior número de combatentes para suas conquistas militares, mesmo que na retaguarda pudesse ver conquistada sua mulher. Se isso acontecesse e o marido viesse a saber, pelas regras medievais do jogo, só haveria uma saída: lavar a honra ultrajada com o sangue do conquistador. Nessa imagem aqui podemos ver o casamento de Dom João I e de Felipa de Lencastre. É uma iluminura do século XV.